esse olhar para a dona das mamas, não para as mamas somente. Esse olhar para a mulher que muitas vezes está enfrentando um câncer ou que já enfrentou um câncer e que agora está no mundo. Aquele momento em que o médico diz assim: o tratamento terminou, tá tudo bem, vá para a sua vida normal, e que é um momento muito, muito desafiador na vida das pacientes, porque a gente, como médico, não é preparado para orientar e para acompanhar essa paciente, muitas vezes, além de exames que são solicitados. E aí chega um momento e chega um processo muito difícil para a paciente que passou por todo o tratamento, que é esse processo de e agora, né? E agora o médico falou que tá tudo bem, que meus exames estão bem, e por que eu não me sinto bem? Porque que apesar de escutar tudo isso, eu não me sinto como deveria, eu não me sinto em paz, eu continuo com medo, eu continuo sentindo dores, incômodos, eu continuo mal. E a gente precisa entender que a medicina tem um grande limite, que é olhar só para o corpo. Eu acho que esse último ano, aqui em Portugal, depois eu vou partilhar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que eu vim para cá por algo que está acontecendo, por algo que eu venho trabalhando, e eu vim para cá para sair do meu local de conforto, da minha zona de conforto, e ajudar mais mulheres e ajudar mais pessoas. E talvez isso não fosse acontecer se eu ainda estivesse em Recife, onde eu estava, no meu consultório. E então, nesse último ano, eu venho tentando me dedicar mais ainda a esse estudo, a essa pesquisa, a esse olhar para além da saúde física. A gente tem algumas evidências de que nós não somos só um corpo físico. Existem algumas formas de entender, e para mim, uma das mais claras está na Bíblia. A Bíblia já nos fala que nós não somos só o corpo físico. O próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis, está em 1 Tessalonicenses. Se não existissem três pessoas, três saúdes dentro de nós, se nós não fôssemos corpo, alma e espírito, isso não estaria escrito ali. E não é só nesse versículo, em alguns outros, a gente entende que não é possível que a gente cuide só da saúde física. Se eu cuido só da saúde física, eu estou deixando de cuidar de outros 2/3, de mim, de você. Então, esse entendimento a gente pode buscar na ciência, né? A gente pode entender que quando todas aqui já passaram por isso. Quando a gente se estressa, por exemplo, é muito fácil a gente perceber fisicamente. E isso acontece por um motivo, tá? Então, quando a gente se estressa, quando a gente sente medo, normalmente a gente está sob perigo e o nosso corpo foi feito para lutar ou para fugir. Isso tudo acontece em questão de segundos no nosso corpo, mas alguns hormônios são liberados e, em especial, você já deve ter escutado falar sobre o cortisol e a adrenalina, e eles têm funções diferentes nesse momento no nosso corpo, a partir de um estresse, a partir de algo da alma, algo da mente, algo que primeiro foi pensado, ou que foi visto, ou que foi reconhecido como um perigo, uma ameaça. E depois a adrenalina serve para direcionar e nos dar poder para que a gente fuja ou que a gente lute. E o cortisol, que é esse hormônio bem conhecido do estresse, ele serve para nos dar energia. Quando a gente tem a liberação de uma cascata de hormônios, mas desses em especial, o corpo se prepara para direcionar a energia, em especial para o músculo. E por isso que muitas vezes você, inclusive, treme, ele balança. Só que ele direciona para o músculo e poupa outras áreas do corpo. Então, o trato gastrointestinal, por exemplo, não é necessário se eu preciso correr ou se eu preciso lutar.
o trato gastrointestinal sofre. Eu não penso em reproduzir, por exemplo, se eu preciso me defender, se eu preciso fugir, se eu estou estressada. Eu não tenho como me reproduzir, ou esse não é o objetivo principal, eu preciso sobreviver. O nosso corpo, ele é feito para sobreviver. Mas também o nosso sistema imune. Não é o momento de me defender de bactérias, de vírus, é o momento de correr, de fugir ou de lutar. Isso acontece de forma natural e isso acontece de forma eficaz no estresse agudo. Quando a gente enxergava um leão, quando a gente ainda enxerga, quando a gente vê uma cobra, quando a gente precisa correr ou fugir de uma situação perigosa no nosso cotidiano. Mas, infelizmente, o que a gente tem experimentado é um estresse crônico, contínuo na nossa vida. Então lembra, não é só o que a gente enxerga ou o que a gente sente como uma dor no estômago, como uma dor na barriga, quando a gente se estressa, quando a gente tem medo. O nosso sistema imune também está sofrido, também sofre. Como é que eu posso tratar uma doença crônica? Como é que eu posso me sentir completamente curada se a mente não está? Talvez, se a gente parar para pensar, a gente devesse colocar essa saúde, a saúde da alma, a saúde da mente, antes da saúde física. Para mim, ela só não vem antes de uma saúde, que é a saúde espiritual. Eu costumo fazer eu imagino na minha mente as 3 saúdes como se fossem uma árvore. Só que a saúde espiritual, para mim, está nas raízes. Uma vez eu estive aqui em Portugal, no ano passado, há poucos meses atrás, e nós visitamos uma vinícola aqui no Alentejo. Durante a visita, a pessoa que ia mostrando o espaço, um local muito bonito, com várias árvores plantadas, mas tinham algumas árvores que estavam caídas. Elas pareciam mortas, de fato. Elas estavam caídas e aquilo dava a impressão de que o local estava mal cuidado. E eu acho que foi esse nosso olhar, esse meu olhar, que fez a guia que estava fazendo esse city tour, esse turismo ali na visita dentro da vinícola, perceber que eu estava achando esquisito aquelas árvores caídas no chão, sem que nada tivesse sido removido dali, inclusive atrapalhando um pouco a paisagem. E ela disse: aqui nós temos uma lei. Já não me lembro se é uma lei do país, se é uma lei daquela região, mas existe uma inspeção que vem aqui, um inspetor que vem aqui conferir se a raiz está viva ou se está morta. Porque enquanto a raiz estiver viva, a árvore não pode ser arrancada. A árvore continua viva. E na mesma hora eu pensei na nossa saúde espiritual. Se as raízes estão bem nutridas, se as raízes estão bem cuidadas, se a nossa saúde espiritual está bem mantida, a nossa saúde mental e a nossa saúde física suportam. É o fortalecimento dessas raízes que precisa ser anterior a tudo isso. E eu sei que em boa parte dos casos é o sofrimento físico e emocional e o sofrimento da alma que nos faz fortalecer as raízes. E que lindo é quando a gente percebe isso antes que a gente passe por alguma situação muito difícil. Eu não tenho dúvidas que o câncer é um convite a que a gente fortaleça todas as saúdes. E eu falo muito aqui sobre saúde física, eu falo muito aqui sobre a importância de cuidar do corpo. E hoje eu entendo que mais do que me sentir bem, eu devo cuidar do corpo, porque o corpo é templo do Espírito Santo, eu carrego o Espírito Santo dentro de mim e eu preciso ter um corpo saudável para recebê-lo, eu preciso ter uma casa limpa, feliz para recebê-lo. Mas, infelizmente, muitas vezes a gente adoece fisicamente ou mentalmente e a gente não tem uma saúde espiritual fortalecida, a gente está com raízes muito maltratadas. É um convite a se fortalecer, porque os problemas continuarão. Nós vamos continuar enfrentando doenças, não necessariamente um câncer, nós vamos continuar enfrentando perdas, nós vamos continuar enfrentando problemas ao longo da nossa vida. E se a raiz não estiver bem,
bem saudável. Vai ser muito mais difícil a gente melhorá-la durante o processo. Completamente possível, mas muito mais difícil. Se eu não cuido, então, da minha saúde espiritual, eu sinto um vazio, eu sinto uma falta de propósito na vida, eu não sei para que lugar eu estou indo. Se eu não cuido da minha saúde mental, se eu não cuido da minha alma, por mais que eu tenha fé, eu não consigo me sentir bem. Eu vou ter consequências da minha saúde mental enfraquecida no meu corpo também. Se eu não dou nenhuma atenção ao meu corpo, como eu muitas vezes conheço pessoas ou muitas vezes converso com pessoas que têm uma fé tão sólida, tão linda, que é tão bonito de ouvir aquela pessoa falar, mas que descuidam completamente da saúde física e muitas vezes da saúde mental. Se eu não tenho um corpo saudável, se eu não cuido do meu corpo como eu preciso cuidar, como eu devo cuidar, como que eu vou continuar me sentindo bem? Como? Não é incompatível, as saúdes estão completamente ligadas. Se a saúde espiritual é a raiz, a saúde mental eu entendo que é o tronco da árvore e a saúde física, os galhos, as folhas que nos dão frutos. É uma pena que a medicina ainda utilize muito pouco desse entendimento de que é impossível que a gente cuide de uma pessoa sem olhar para todo o resto. Eu aprendi isso muito cedo na faculdade, mas é óbvio que eu continuo aprendendo, é óbvio que eu continuo me aperfeiçoando e estudando e entendendo cada dia um pouquinho mais e pedindo que ele me mostre um pouquinho mais de como eu posso fazer para ajudar você, não só da forma física, não só pelo que eu estudei ao longo da carreira, da profissão, da faculdade, da residência, mas entendendo que nós somos essas três saúdes. Eu aprendi isso no início da faculdade. Eu já compartilhei aqui que eu estou escrevendo um livro, isso está lá, essa história está lá no meu livro. Eu fiz uma monitoria de psicologia médica, era uma das possibilidades de fazer monitoria, algo que eu precisava fazer durante a faculdade. E eu escolhi a cadeira de psicologia médica, quase resolvi fazer psiquiatria dentro da faculdade, enquanto eu fazia essa monitoria. Mas em determinado momento eu precisava atender um paciente, acompanhá-lo, sem que eu soubesse qual o diagnóstico ele tinha. Então era um paciente internado, eu e outros estudantes, mas cada um com o seu doente, cada um com o seu paciente. E a única coisa que eu precisava fazer era colher a história daquele senhor. Um senhor que morava no interior, tinha uma origem muito humilde e que estava ali no leito do hospital, no hospital que eu estudava. E durante um bom tempo, eu acho que aquilo durou algumas semanas, eu o visitava para colher a história da vida dele. Então a gente começou desde a infância e eram momentos muito prazerosos. Para ele era perceptível, mas para mim também. Eu fui criando vínculos com aquele paciente, eu fui criando laços e era um momento do meu dia que eu esperava. Eu passava 15, 20 minutos com aquele senhor sentada num banquinho ali do lado do leito. E eu precisava apresentar aquilo depois. No final, eu precisava mostrar como um trabalho dentro da monitoria. No último dia daquele período, no final daquele período que eu o acompanhava, eu disse a ele que ia continuar vindo, continuar visitando. Enquanto ele estivesse ali internado, eu viria continuar conversando e escutando, porque eu entendi o quanto fazia bem. Só nesse último dia eu pude acessar o prontuário dele, eu pude entender qual era o diagnóstico e o porquê que ele estava ali. Eu era proibida de ler enquanto eu colhia a história. E ele não podia falar qual diagnóstico ele tinha para mim, ele só podia contar do que tinha acontecido na vida dele, a história da vida dele. E eu descobri que ele tinha um câncer terminal. E eu li aquilo dali, tendo prometido a ele que voltaria para continuar nossas conversas, independente de ter encerrado meu trabalho ali como estudante. Mas depois que eu li aquele diagnóstico, eu não acreditei. Eu não consegui voltar no dia seguinte. Eu não entendia
como ele que estava tão bem, que sorria, que falava e contava todas as histórias da vida dele, como aquele senhor estava ali esperando morrer. No prontuário era tudo muito claro, não tinha mais nenhuma medida curativa a ser feita e ele não tinha familiares que iriam buscá-lo, então ele ia aguardar alguém que viesse buscá-lo de alguma forma ou a hora que ele se fosse. Eu passei uma semana sem conseguir voltar e um dia eu passei pela frente do quarto, sem entrar, meio sem querer que ele me visse, só para conferir se ele estava lá, se estava tudo bem. Mas o diagnóstico e o choque, o meu choque na época como estudante, de saber que o que ia acontecer, aquilo me paralisou, aquilo me impediu de vê-lo. Só que eu não fui muito eficaz no meu esconderijo e ele percebeu que eu estava do lado de fora do leito, do lado de fora do quarto, e me chamou em voz alta. Doutora, doutorinha, ele chamava assim, vem cá, entra, eu tô com saudade, faz tempo que você não vem. Eu não tive o que fazer, eu entrei. Eu entrei sem conseguir falar muita coisa. E aí peguei aquele meu banquinho de sempre, sentei do lado dele e falei, então, como é que o senhor tá? E aí ele falou assim, eu sei que eu tenho câncer e que eu tô morrendo. Ele não tinha falado sobre isso comigo. Mas os dias que você esteve aqui comigo curaram a minha alma. E eu queria lhe pedir um favor. Não deixe de me visitar. O que os médicos fazem por mim é muito diferente do que você está fazendo. E eu fui, assim eu fui, até que ele não estava mais. E isso, eu devia estar eu acho que no 2º ano de medicina, mas isso me marcou de uma forma profunda. Nós não precisamos sempre curar a saúde física. A melhor cura é a da alma, não é a física. A gente espera que a física venha, a gente deseja, a gente ora por ela, mas ela não é a melhor das curas. Porque, enfim, nós todos vamos para um outro local que a gente não conhece, que a gente só imagina. E nós não sabemos o tempo. Nós não sabemos como será. Esse é um dos mistérios que nós não devemos saber. Mas enquanto a gente está aqui, essa certeza de que nós não somos só o físico, que nós transcendemos, que nós somos muito mais do que nossa saúde física, essa certeza me faz fazer o bem, me faz seguir o meu propósito, me faz suportar qualquer tempestade que eu venha a passar. Porque aquelas raízes estão ali sólidas. É isso, queridos. Eu queria deixar esse relato e essa live aqui com esse recado. Nós não podemos descuidar das 3 saúdes. E se, de repente, o teu tratamento, o teu médico, a tua equipe só conseguir olhar para a tua saúde física, você tem que buscar as outras 2. Busque, pesquise, tente eliminar os estresses da sua vida, o que te preocupa. Nós conseguimos intencionalmente fortalecer a nossa saúde mental e nós conseguimos intencionalmente buscar e fortalecer a nossa saúde espiritual. Deus abençoe todos vocês. Eu vi aqui que o relato foi uma resposta de oração. Ai, como Deus é lindo. Como Deus... Não programei que ia falar sobre isso aqui, mas eu tenho certeza que Ele programou por mim. Eu tenho certeza que isso fez parte da minha oração, de dizer que eu falasse o que alguém precisasse ouvir. Que Deus abençoe vocês
e que a gente se encontre no próximo. Eu acredito que na próxima live eu vou falar um pouquinho sobre uma parte física, um pouquinho sobre algo que também muitas vezes é negligenciado dentro da saúde física e do contexto oncológico, que é a resistência à insulina e o câncer, e por que isso é tão importante. Então vamos trazer um pouquinho para a saúde física, para que a gente não se descuide de todas as saúdes. Um beijo grande no coração, fiquem com Deus, boa noite.